Finalizamos agora o nosso primeiro painel voltado para os debates sobre as propostas diretamente vinculadas ao capital privado e vamos dar início ao nosso segundo painel, que analisa as propostas para a nova governança global que serão discutidas na cúpula do G20. E vamos dar início justamente ao nosso segundo painel, ouvindo um dos maiores climatologistas do mundo, Carlos Nobre. Ele, entre diversos prêmios que ganhou ao longo de sua vida, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, juntamente com a equipe do painel intergovernamental em mudanças climáticas. Ele é autor de uma série de estudos, dentre os quais se destaca a hipótese da savanização da Amazônia. Carlos Nobre também é o segundo membro brasileiro da história da Royal Society, além de ser desenvolvedor do projeto Amazônia 4.0. Olá, bom dia, Carlos Nobre. Em primeiro lugar, agradecemos muito por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje nesse webinar pré-G20. Bom, Carlos Nobre, em relação à cúpula do G20, que vai se realizar pela primeira vez no Brasil, a sustentabilidade estará entre os temas principais, inclusive porque o tema da cúpula do G20 este ano é Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Eu gostaria de perguntar o que o senhor espera dessa reunião aqui no Brasil em relação à facilitação de acesso aos fundos climáticos por parte dos países em desenvolvimento. Quais são as suas expectativas em relação a medidas, a possíveis propostas em relação a esse tema? Bom dia, Cíntia, muito obrigado pelo convite. Olha, eu, sem dúvida, é até muito importante que o G20 aconteça aqui no Brasil. Nesse ano, né, 2024, em primeiro lugar, a COP30 será no Brasil, em Belém, 2025, mas nem se previa, quando se planejava o G20, a COP 28, 29 e 30, que o planeta iria atingir a mais alta temperatura desde o último período interglacial, 120 a 130 mil anos. Agora, em 2023, 2024, nós atingimos 1,5 graus mais quente do que o período lá no início do aquecimento global, 1850, 1900. Os eventos extremos explodiram em todo o mundo, vamos dizer assim. Tivemos aqui no Brasil a maior chuva lá no Rio Grande do Sul em maio, tivemos a maior seca da história da Amazônia. No mundo inteiro isso está explodindo, tivemos esses eventos de chuva, como alguns dias atrás na Espanha, em Valência, chuvas imensas em áreas desérticas no Emirados Árabes e Arábia Saudita. Isso está acontecendo no mundo inteiro, derretimento dos mantos de gelo da Groenlândia. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é o que a ciência já vinha dizendo há décadas. Quando a temperatura chegasse nesse nível, 1,5 graus, nós já estaríamos com esses eventos extremos, com essa frequência, quebrando recordes, afetando bilhões de pessoas, afetando a biodiversidade. Então, é muito importante o G20 realmente avançar muito na busca de soluções para a sustentabilidade global. E, sem dúvida, nós temos que ter um mega financiamento. Por exemplo, o Acordo de Paris e as COPs, elas vão dizendo que a temperatura não pode passar de 1,5 graus, mas para isso tinham colocado metas de reduzir em 43% as emissões até 2030 em relação à emissão de 2019 e depois zerar as emissões líquidas lá na frente, 2050, em 25 anos. Mas, se a gente for nessa velocidade, a temperatura tem um enorme risco de aquecimento global, passar de 2 graus, chegar até 2,5 graus em 2050. Isso coloca o planeta num que a gente chama ecocídio. Né? Chegar em 2,5 graus, a gente vai perder a Amazônia, a gente vai descongelar grande parte do solo congelado da Sibéria, do Canadá, do norte do Canadá, o permafrost. Isso vai jogar centenas de bilhões de toneladas desses gases de efeito estufa. É um ecocídio para o planeta.
Então, nós temos que ser muito mais ambiciosos e muito mais rápidos, né? Portanto, esses fundos que apoiem inúmeros países, principalmente os países em desenvolvimento, para rápida transição energética, para passar para quase que zerar o mais rápido possível a queima de combustíveis fósseis, e queima de combustíveis fósseis responde por mais de 80% globalmente das emissões dos gases de efeito estufa, e então nós temos que acelerar isso muito, e os países em desenvolvimento precisam de um grande apoio desses fundos. E até agora esses fundos, Fundo Climático Verde, tem chegado aí a 100 bilhões de dólares nos últimos 2 anos por ano, mas isso é muito pouco, né? Para fazer a rápida transição que os países em desenvolvimento precisam, as estimativas são de muitas e muitas centenas de bilhões de dólares por ano, talvez aí não menos que 600, 700 bilhões de dólares. E, do outro lado, tem que o setor de combustíveis fósseis do mundo, carvão, petróleo, gás natural, investe trilhões e trilhões de dólares por ano para a expansão desse setor. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Então, muito desse recurso para a expansão do fornecimento de energia tem que mudar para energias renováveis, energias com baixíssimas emissões. Então, isso é muito importante acelerar. O Fundo Clima, sem dúvida, tem que crescer muito. E eu acabei de voltar da COP16 da biodiversidade em Cali, na Colômbia, e também ali o Fundo da Biodiversidade, que foi gerado lá na COP15 em 2022 em Montreal, ele vinha falando da necessidade de ter um grande apoio, um grande fundo para proteger a biodiversidade do planeta. A biodiversidade está com um enorme risco de extinção, a gente até menciona muito, e a imprensa tem coberto muito os corais ficando brancos, né? Então, o branqueamento dos corais, eles estão na beira da extinção, porque os oceanos estão batendo todos os recordes de temperatura, mas o risco é da biodiversidade global, o risco é da biodiversidade da Amazônia, que tem a maior biodiversidade do planeta. Então, também lá na COP16 em Cali, na Colômbia, estava se falando a necessidade de ter centenas de bilhões de dólares para proteger a biodiversidade do planeta. Tem que combater a emergência climática. É um dos principais fatores do risco para a biodiversidade. Mas também desmatamento, fogo, isso tudo tem causado um risco muito grande para a biodiversidade. Então, é muito importante também que o G20 discuta também a proteção da biodiversidade. No final da COP16 não houve nenhum grande acordo. Os valores ali colocados foram minúsculos, foram centenas de milhões de dólares para esse fundo. Nós precisamos realmente de centenas de bilhões de dólares, tanto para proteger o país da emergência climática, mas também para proteger o planeta da emergência da biodiversidade. Então, é muito importante que, principalmente os países ricos, eles entendam a sua responsabilidade em aumentar muito ambos desses fundos, o Fundo Climático e o Fundo da Biodiversidade. Agradeço mais uma vez, Carlos Nobre, por nos lembrar da urgência, da necessidade de aumentar esses recursos globais para combater as mudanças climáticas. Eu aproveito para perguntar sobre uma questão que é a principal notícia que nós tivemos recentemente, que é a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Eu gostaria de pedir uma análise sua. Como é que o senhor vê, qual será o possível impacto de um novo governo Trump para a questão climática global? Sem dúvida, uma preocupação global. Uma preocupação porque, como nos lembramos lá atrás, quando foi eleito em 2016, imediatamente anunciou que os Estados Unidos sairia do Acordo de Paris e tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Durante os seus 4 anos de primeiro mandato, 3 daqueles 4 anos, as emissões de gás de efeito estufa dos Estados Unidos aumentaram. É um presidente que defende publicamente
aumento da exploração de petróleo, gás natural, dos combustíveis fósseis. O principal fator do aquecimento global são os combustíveis fósseis. Portanto, também já vem anunciando, no dia, já anunciou várias vezes, durante a campanha, que no primeiro dia da posse dele, 25 de janeiro de 2025, ele já vai assinar autorização para muitas novas explorações de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Isso é gravíssimo, isso vai ser uma mensagem, não só uma mensagem para o setor de combustíveis fósseis, para continuar e aumentar a exploração, mas para todo mundo, né? Então, isso é muito grave. E também vem anunciando que vai fazer o que fez em 2017, retirar os Estados Unidos novamente do Acordo de Paris. Os Estados Unidos é, historicamente, o país que mais emitiu gás de efeito estufa, e já há algumas décadas a China passou os Estados Unidos, mas é o segundo país atualmente que mais emite gás de efeito estufa. Então, se, de fato, o reeleito presidente Trump fizer isso, é quase que chamando o suicídio planetário para hoje, não para o futuro, para hoje, porque pode existir um enorme risco de vários outros países também desacelerarem as suas metas de redução das emissões, e então esperar 4 anos até uma nova eleição nos Estados Unidos para ver se há uma mudança. Então, isso é um enorme risco. E é isso que esse, agora, candidato reeleito está dizendo. Vai acontecer, não vai acontecer? Nós temos, obviamente, que esperar a sua posse. Mas é extremamente preocupante. Sem dúvida, o G20 já deve estar muito preocupado nas suas discussões. A COP29, no Azerbaijão, começando semana que vem, esse vai ser o assunto dos mais discutidos, apesar que a representatividade dos Estados Unidos nessa COP é do governo Biden, mas isso vai ser um dos assuntos mais discutidos. E aí, a COP29, ela vai ter que bater o martelo numa mudança muito rápida vamos dizer assim, das metas de redução das emissões. Agora, com a reeleição desse presidente negacionista, a COP29 vai ter que ter metas muito mais ambiciosas, e se, de fato, os Estados Unidos sair de novo do Acordo de Paris, talvez nem tenha representatividade dos Estados Unidos aqui no Brasil na COP30. Mas essa COP29 acaba tendo um desafio até muito maior do que já tinha, como eu mencionei, já tem que acelerar demais a redução das emissões, mas agora, com a reeleição do Trump, ela vai ter que ter metas muito, muito ambiciosas. Agradeço a sua participação, Carlos Nobre, no nosso webinar, esclarecendo pontos importantíssimos sobre a questão climática global e comentando sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos. Muito obrigada.